Alguma vez deu por si a pensar que está a representar um papel? Sabe que a pessoa que se mostra ao mundo não é bem a mesma pessoa que se é por dentro? Bem, é exatamente sobre esse sentimento que vamos falar. Vamos mergulhar nas ideias de Brennan Manning para tentar perceber como é que podemos alargar este nosso impostor interior e, finalmente, abraçar quem realmente somos. E esta citação, uau, acho que resume na perfeição o grande conflito da nossa jornada, certo? Esta batalha que é tão difícil de sermos só nós mesmos. A verdade é que vivemos num mundo que está sempre, mas sempre, a tentar enfiar-nos em caixinhas, em moldes que já existem. E isso faz com que ser autêntico se torne uma das nossas lutas mais profundas. Ok, então, mas como é que esta luta se manifesta no nosso dia-a-dia? Bom, o Manning dá-lhe um nome. Ele chama-lhe o impostor. Aquela máscara que, sejamos honestos, todos nós usamos de vez em quando. E para percebermos o poder que este impostor tem, ele conta uma história que parece simples, mas que diz tanto. É sobre um rapaz e um peru. Este é o Roller, um miúdo que se via a si mesmo como um completo fracasso. Mas, de repente, um dia tudo muda. Ele está na floresta e consegue apanhar um peru selvagem. Pensem nisto. Num piscar de olhos, ele passa de fracassado a herói, sente-se abençoado por Deus. Mas a alegria dura pouco. Uns rapazes mais velhos aparecem e roubam-lhe o peru. E aquela sensação de bênção evapora-se, transforma-se em puro terror, como se de repente uma sombra o estivesse a perseguir. A experiência do Haller, no fundo, é um espelho da nossa própria experiência. Reparem como a percepção que ele tem de Deus muda completamente com as circunstâncias. Quando tem sucesso, Deus é bom. Quando falha, Deus é mau, é punitivo. E o ponto-chave é mesmo este. O Haller não está a ver Deus como ele é. O que ele está a fazer é projetar o seu próprio sentimento de valor, ou a falta dele, na imagem que tem de Deus. Então, vamos olhar mais de perto para este impostor. De onde é que ele vem, afinal? Como é que ganha tanto poder sobre nós? Vamos tentar dissecar a sua anatomia, porque só assim é que podemos começar a reconhecer a sua influência na nossa vida. Basicamente, o impostor é como um guarda-costas que nasceu connosco, lá na infância. Pensem assim, quando uma criança não se sente amada de forma incondicional, sem seias nem más, ela aprende uma lição muito dura, que precisa de ser outra pessoa para ser aceite. E essa máscara que cria é, no fundo, uma promessa a si mesma. Nunca mais vou ser rejeitado. E esta metáfora do camaleão humano é perfeita. O impostor não tem um centro, um núcleo próprio. Ele simplesmente adapta-se, muda de opinião, de gostos, de personalidade, só para se encaixar no grupo. Isso só é familiar? Aquela vez em que se concordou com algo em que não se acreditava, só para ser aceite? Pois, esse é o impostor em ação. E cada vez que ele age, perde-se um bocadinho mais o contacto com o nosso verdadeiro eu. Viver sob o domínio do impostor é viver com um medo constante da rejeição. É uma busca sem fim por aprovação, é aquela incapacidade de dizer não por medo de desapontar alguém. O nosso valor está sempre a depender do próximo sucesso, da próxima conquista. É como correr numa passadeira rolante que nunca para. É pura exaustão. Então a grande questão é, como é que se quebra este ciclo? O nosso primeiro instinto, claro, é lutar. É tentar esmagar o impostor. Mas o Manning avisa-nos que essa guerra é uma guerra perdida. Ela só nos destrói. O verdadeiro caminho para a liberdade é paradoxal e já agora exige uma coragem imensa. Tentar lutar contra o impostor, puni-lo, é uma armadilha. O próprio autor confessa que tentou esse caminho da autopunição. E o que é que ele descobriu? Que isso só leva a 2 becos sem saída. Ou se cai na arrogância de pensar que se é espiritualmente superior aos outros, ou se cai no poço sem fundo do desespero. E atenção, nenhum destes caminhos leva à cura. A verdadeira mudança de perspectiva vem com esta citação. E se as nossas feridas não fossem uma fraqueza? E se fossem, na verdade, a nossa maior fonte de poder? Esta é a ideia do curador ferido. É precisamente ao abraçar a nossa própria fragilidade que nos tornamos capazes de criar uma ligação verdadeira com as outras pessoas. A nossa dor de repente se transforma-se no nosso dom. Portanto, o caminho para a cura não é uma batalha. É um processo de aceitação e de muita coragem. Primeiro passo, admitir que o impostor existe, mas sem julgamento, sem críticas. Segundo, tirá-lo do esconderijo, trazê-lo das sombras para a luz.
E o passo final, o mais radical de todos, apresentar esta nossa parte ferida, não para ser punida, mas sim para ser curada. E é este processo de confronto honesto que leva a uma revelação fundamental sobre quem realmente somos, lá no fundo, por baixo de todas as máscaras que passamos a vida a usar. E com isto chegamos à pergunta central de tudo isto. Se não somos as nossas conquistas, se não somos as nossas máscaras, nem os nossos medos, então quem somos? Quem somos na nossa essência mais profunda? A resposta que o Manning nos dá é ao mesmo tempo super simples e completamente revolucionária. Debaixo de todas as camadas do impostor, a nossa identidade mais verdadeira, o nosso núcleo que ninguém pode abalar, é só isto. Somos o amado. E este é o ponto que pode mudar tudo. Esta identidade de amado não é um prémio que se ganha no fim da corrida. Não. É o nosso ponto de partida. É quem já somos, aqui e agora. Todas as outras identidades que vamos construindo ao longo da vida, o profissional de sucesso, a pessoa popular, o filho perfeito, são como castelos de areia. Podem até parecer impressionantes, mas não são a nossa verdadeira casa. E a diferença entre as duas é abismal. O impostor vive a equilibrar-se, de forma super precária, numa pilha de sucessos e da opinião dos outros. É aquela mentalidade do eu sou o que eu faço. Já o verdadeiro eu, esse está bem enraizado, bem firme. É a grande mudança para o eu sou quem sou. O valor deixa de ser uma coisa que temos de provar todos os dias e passa a ser algo que simplesmente se aceita. Ok, tudo isto soa muito bem na teoria, certo? Mas e na prática? Como é que se vive como o amado no meio do trânsito, no trabalho, em casa? Como é que esta identidade tão radical transforma as nossas ações e as nossas interações do dia a dia? O Manning usa um contraste muito poderoso para ilustrar esta mudança, o caminho do fariseu contra o caminho de Jesus. De um lado temos um caminho de regras, de controlo, de exclusão, um caminho que é alimentado pelo medo. Do outro, um caminho de misericórdia, de inclusão, de perdão, alimentado pelo amor. No fundo é a diferença entre viver para provar o nosso valor e viver a partir do nosso valor. E se tivéssemos de resumir a prática de viver como o amado a uma só palavra, essa palavra seria compaixão. Mas, e aqui está o segredo, ela tem de começar por dentro. Só quando se consegue oferecer compaixão ao nosso próprio impostor, há aquela nossa parte ferida, é que se consegue estendê-la de forma genuína aos outros. E é aí que a barreira entre nós e eles começa finalmente a cair. E isto só vem reforçar que viver como o amado não tem nada a ver com grandes gestos heróicos ou com atingir a perfeição. Nada disso. O verdadeiro teste está nas pequenas coisas do dia a dia. Na forma como se trata um empregado de mesa, o colega de trabalho, um estranho na rua. É aí, nesses pequenos momentos, que a nossa verdadeira identidade se revela. E para terminar, fica um desafio. Uma pergunta para levar para casa. Se, no fundo da alma, se acreditasse mesmo que se é incondicionalmente amado, o que é que se deixaria de fazer? Que medos é que se largariam? Que máscaras é que cairiam por terra? Que lutas é que simplesmente desapareceriam? É uma pergunta que, se levada a sério, tem o poder de mudar tudo.